E aí, amante da sexta arte, começando mais um Bar do Random, seu podcast preferido de choque de cultura e fanfics do quase verso. E nós estamos disponíveis no YouTube e nas suas plataformas de podcast preferidas, caso ela seja atendida pela Anchor. Para descer essa rodada e beber com a gente, no episódio de hoje vão ter... Que é a Aline, @AlineB_Silva no Twitter e Brimond Lover no Spirit. Olá, aqui é a Bia, @Sprinteria no Twitter e Julinha do Engar no Spirit. Aqui é Daniel Furlan, @Daniel S. Furlan no Twitter e @crackdaniel no Instagram. Aqui é a Emanuela Gomes, sou a Emanuela_T no Twitter e Ema92 Gomes no Spirit. Aqui é a Luísa, eu tô no Twitter como @WolfsbenL e no Spirit só como Wolfsben. Aqui é a Mariana, eu tô como Mari_Chips no Twitter e também no Spirit com Mari Chips. Aqui é o Pedro, eu tô como Pedro Leite 82 no Twitter e Pedro Leite 1982 no Instagram. Aqui é a Tamires, eu tô no Twitter como @Tami_I e no Spirit eu sou a Time Turner Lady. Oi, galera, aqui é a Vicky, @Lua de Vinil no Twitter e Taquara Castelo no Spirit. Esse rapaz, esse Davi Luiz, me irritou profundamente, já me irritava antes, dando abracinho em jogador que ele derrotava no jogo contra a Colômbia, foi apontar e dar abracinho em jogador que tá chorando pra aparecer essa forma mais baixa de se aparecer em cima do jogador derrotado. Com certeza, humilhando o jogador. Humilhando o jogador e dando entrevista no final da derrota dizendo que era um guerreiro, que ainda ia dar muita alegria ao povo dele. Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão. Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele, quem vai me dar alegria? Só vai me dar alegria se eu deixar. Se eu permitir, se eu não quiser ficar alegre, eu não vou ficar. Pode ganhar de 1.000-0, se eu não quiser ficar alegre, eu não fico. Quem é ele pra ter esse poder? É aquele outro indivíduo, aquele cidadão, aquele William, que fazia aquecimento, dando piscadinha de olho pra câmera. Onde que ele pensa que ele tá? Apareceu no futebol ontem. Entrou perdendo de 5-0 hoje no jogo, dando passinho de letra. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência agora é odiar esse rapaz, esse cidadão. Gostaria que ele soubesse disso. Então, né, gente? Quem diria, depois de eu ter a ideia desse podcast, porque eu interpretei errado um tweet e as meninas acolheram com muito amor nossa ideia, a gente já tá recebendo os meninos da Quase hoje aqui. Daniel e Pedro The Magic Lady, pessoal. Ei! Então, a gente queria saber, a gente tava conversando nos bastidores pro Pedro, qual é a história do The Magic? A gente tava especulando se era coisa de RPG, alguma coisa que tu pode contar. Pô, quem me dera eu soubesse, porque isso foi um apelido dado pelo Davi, grande poeta depressivo, apelido esse que eu mendiguei, inclusive, pro Daniel, quando a gente estava fazendo falha das Olimpíadas. Eles estavam lá no Rio, né, e eu fazia aqui de São Paulo, e aí eu via as edições e todo mundo tinha apelido ali, todo mundo. Tinha o craque Daniel, o Serginho, que eram os personagens, mas tinha o grande profissional Raul Schecker e o poeta depressivo Davi Benincada. Eu falei, pô, eu sou o único que tá lá, só Pedro Leite, eu queria um apelido também. Aí depois o Davi bolou esse apelido pra mim, tem que perguntar pra ele, eu não sei. Foi uma exigência do Pedro, ele não quer falar, foi uma exigência. Porque por aí. Foi a primeira temporada de falha, né, Pedro, que você fez? Foi na Olimpíadas do Rio. Quando a gente convidou ele exigiu isso. Eu quero, mas eu quero um apelido. É justo. Então, gente, o tema do episódio de hoje, a gente vai estar comentando um pouco sobre o livro do craque Daniel. Você não merece ser feliz, como conseguir mesmo assim. Por isso que a gente está recebendo eles aqui hoje. A Manu vai falar um pouquinho sobre o Falha e como é que se deu isso. Olá, meninos. Tem umas perguntinhas sobre o Falha de Cobertura. Eu gostaria de saber um pouco sobre o surgimento do Falha, né? A ideia do programa, os personagens fixos, né? O craque, o Serginho e o repórter Givaldo. O programa, quando a gente estava na MTV, naquele último ano, eles fizeram a última temporada do Rock Go, tanto o campeonato quanto o Rock Go na mesa. E me chamaram para ser o mediador. E pediram para eu indicar alguém que poderia comentar e tal. E eu sugeri o Caíto, que na época, inclusive, resistiu muito, teve que ser convencido. Porque ele falava que era professor, que enfim, não sei o quê. E aí
E aí eu insisti, eu falei com o pessoal lá na MTV, falei, cara, eu conheço um cara que é muito engraçado falando de futebol e o Brasil vai se apaixonar por ele. Eu usei essa frase exatamente, o Brasil vai se apaixonar por ele. Que E fofo! foi o que aconteceu. O Brasil E não hoje deu outro. não deu outro, tá apaixonado. E só que ele não queria e tal, e aí eu falei lá que vou ter que convencer, porque ele não gosta, ele gosta só de escrever e tal. E o Caíto, desde que ele começou a me mostrar as coisas que ele escrevia, um pouco antes de eu entrar na MTV, eu li, achei tudo muito engraçado, falei com ele, cara, é maneiro, engraçado, mas vai ficar mais engraçado se você falar, porque tem o seu jeito de falar aqui, impresso aqui, nas coisas que você escreve. E aí ele, não sei o que... Então, por isso eu sabia que ele ia resistir. E aí, conversei com ele, falei, pô, vamos lá, cara, é só a gente ficar falando de futebol, e só que vai estar filmando, mas o resto é igual conversar. Aí ele, não, beleza, eu vou, mas eu não quero ir com o meu nome, eu vou pensar num nome aqui, vou fazer um personagem. Então tudo bem. Aí ele veio com esse nome, Serginho, na época era Serginho do Império. Nossa Senhora! Era o Caíto com uma pulseira e um relógio. Mas era ele com a voz dele, o jeito dele falar. Só que ele botava uma pulseirinha e tal e falava que era Serginho do Império. E eu acho que Serginho por causa do Serginho Total, uma homenagem. E aí é isso. Aí acabou a MTV e a Abril ainda teve uma sobrevida na internet e chamaram a gente para fazer um programa de mesa redonda de futebol, de humor, como era basicamente parecido com um Rock Go na mesa. Só que aí o Caíto, ele tinha essa onda mais de querer que fosse uma coisa mais com personagem, uma coisa mais ficcional, falando dos jogos e tal, mas tivesse um mundo de ficção acontecendo. Eu não entrei tanto nessa pilha a princípio, eu mais estava na onda de ficar ali com o meu mesmo, mais uma versão mais maluca, assim, e tal. E ele veio com um personagem, né, pronto, o Serginho com aquele cabelo aí, que ele veio com o Serginho como a gente conhece. E eu fui entrando aos poucos nessa coisa da onda ficcional, e aí começaram a vir aos poucos essas coisas, ele ser empresário de atleta, e ele ter um passado de jogador de futebol que as pessoas não sabem se é verdade ou não. É isso. E o repórter Edivaldo, desculpa, o repórter Edivaldo foi acho que na Copa América 2015 que a gente botou pela primeira vez um repórter de campo que estava meio esquecido, terminou o jogo, o cara ficou lá. E o Raul estava na época dirigindo o Falha e sempre foi muito bom com vozes, né? E o personagem era só uma voz. Aí ele acabou fazendo. E a gente agora resgatou, né? Desde o ano passado, lá no Globoesporte.com, o repórter Edivaldo. Você contando essa história do repórter Edivaldo me fez relembrar um episódio da Fogueteira. Nossa Senhora! Isso, é esse ano aí. Que a gente fez os Falhas antigos, né? Cara, foi muito genial, por sinal, isso. Daniel, foi improvisado? Como é que surgiu? Foi, acho que foi. Eu acho que tem um episódio que eu nem lembro. Acho que a gente botou o título e depois agora é Craque Daniel. O título do episódio. Que o Serginho começa a falar alguma coisa comigo, eu falo, não, agora é Craque Daniel. Você tem que me chamar de Craque Daniel. E aí o Neto faz isso também, né? Neto não é Craque Neto. Exatamente. Inspirado nisso. Dele corrigir, tinha isso, né? Do Neto, ele fala, é Craque Neto. E como você falou do Rock Go, tem uns vídeos antigos da Quase, do Rodriguson, o Mesa Redonda Down, eles podem ser considerados como inspirações para o Falha? Mais ou menos, porque acho que não, porque ali era humor com futebol também, mas era muito diferente. Era totalmente roteirizado, não falava sobre... A gente não tinha a intenção de falar dos acontecimentos do futebol de uma forma crítica, era mais... Era 100% ficção, né?
Inclusive, o comentarista Neto é um grande comentarista, Daniel. É um ídolo nosso, um lugar onde todos nós queremos alcançar, Daniel, pela sua alta escolaridade e a capacidade dele intelectual incrível, Daniel, de dar belíssimos comentários, sempre muito inteligentes em relação ao que acontece a partida, Daniel. Um poeta do comentário, um arquiteto da crônica esportiva, Serginho. E eu, inclusive, agora gostaria de, a partir de agora, em homenagem a ele, ser chamado de Craque Daniel. Com certeza. Craque Daniel. Com certeza, craque Daniel. E agora, né, aqui, Tamires, né, falando sobre o livro em si, a gente queria saber, né, como que surgiu, de quem que surgiu essa ideia de escrever o livro e por que um livro de autoajuda? Isso é uma ideia antiga. Eu tinha esse arquivo, eu tinha escrito esse projeto livro de autoajuda há muito tempo. E aí a Intrínseca começou uma conversa com a Intrínseca de lançar um livro. Eu lembrei que eu tinha isso, que eu achava muito legal e tal. E aí foi vendida essa ideia para eles. Assinamos o contrato e tudo. E depois que eu abri o arquivo, eu vi que era uma bosta. E falei, caralho, eu vendi um negócio que eu achava que era incrível, mas que eu não fazia tanto tempo que eu não abria, que não é nada, não é incrível, é muito longe de ser incrível. Aí comecei a meio que reescrever, e aí falei com o Pedro, e ele já estava sabendo que esse projeto estava rolando, aí ele animou, e a gente escreveu, de fato, juntos, o que o livro realmente veio a ser. E como que foi essa entrada, Pedro? A sua entrada no processo de criação mesmo? Você chegou ocupando espaço ou foi o espaço cedido? Eu acho que foi meio natural, assim, porque eu encarei como se fosse um projeto, um novo projeto aí que eu fiz com o Daniel, que eu já trabalho com ele faz tempo, então eu sabia como é que ele escrevia, ele sabia como é que eu escrevia, e a gente sabia que meio que combinava tal, mas eu achei que eu escrevia e dava na mão dele e falava, você faz o que você quiser aí, vê se encaixa em alguma coisa que você já tem escrito, vê se não tem nada a ver, se não tiver nada a ver, você me fala e a gente vai calibrando, assim. Mas acho que rapidamente a gente entendeu qual é que era o tom do negócio e rolou muito bem, até porque a gente não teve muito tempo para escrever, né? O Daniel, sei lá, ele me falou, o livro é para daqui a um mês. E aí a gente saiu escrevendo que nem maluco, assim, mas acho que no final ficou maneiro. Entendi. É sempre muito bom, né, quando você consegue achar alguém com quem você escrever algo junto. Com certeza, e é difícil. É difícil. E o Caíto, ele participou no livro também? Aliás, a dedicatória foi feita por ele mesmo? Ele fez o prefácio do Prefácio. Serginho, né? Perdão. O Caíto escreveu o prefácio. Uhum. E foi só o prefácio mesmo que ele... Só o prefácio, Entendi. E as inspirações, né, para fazer esse livro, vocês tiveram alguma referência específica para escrever isso? Algum outro livro mais satírico que vocês tenham lido nessa vibe, alguma coisa assim? Cara, não sei, você teve, Pedro? Não, eu acho que mais um pouco do formato, né? Essa coisa do formato de autoajuda, eu acho que é bom para vender o livro, principalmente para quem não sabe do que se trata, Falha, Craque Daniel. Então, se falar um livro satírico de autoajuda, a pessoa entende imediatamente o que é. Então, a gente, de certa maneira, quis parodiar ou quis pegar emprestado algumas coisas desse tipo de livro. Mas não sei se teve alguma coisa específica, assim. Eu acho que as influências são mais as nossas influências mesmo de sempre, né? De que estão em todos os projetos, todos os programas da Quase. Né? E vocês têm alguma parte preferida que dá para falar sem dar muito spoiler? Putz, eu não lembro onde foram parar as coisas, sabe? Tipo, o Pedro ia escrevendo, ia me mandando, e eu ia escrevendo coisa nova, e o livro já tinha um esqueleto, e aí eu ia colocando, isso aqui do Pedro tem a ver com esse capítulo aqui, mas esse outro pedaço do mesmo texto dele tem mais a ver com aquilo lá, e aí... Mas eu lembro que o primeiro texto que o Pedro mandou, eu acho que é o que eu mais ri, assim, quando eu recebi. Você lembra qual foi o primeiro? Depois foi ladeira abaixo. Foi piorando, né? Não, não lembro exatamente, mas é um que tá, eu acho que ele tá no começo do livro, inclusive, porque eu tava reparando
o final do livro mistura mais a terceira parte, porque no começo, assim, dá para você saber muito o que é. Quer dizer, eu e você, a gente sabe, né? O que é meu texto e o que é seu, mas no final mistura bem mais, assim. Eu acho que esse texto estava no começo, era sobre. Putz, eu não lembro. O tópico era uma coisa. Daquelas coisas horríveis, tipo, nunca acredite em você mesmo, alguma coisa assim. Eu tô folheando aqui, eu acho que tô achando aqui. Eu acho que é a mentira como vantagem Se evolutiva. você quiser ler algum trechinho, aí é. Deixa eu ver, eu tô com o livro aqui também. Eu gosto muito desse daqui. Acho que é dessa leva do Pedro mesmo. Essa mesmo. A mentira acho que foi essa mesmo. A primeira coisa que eu escrevi. Vou ler um trechinho aqui que é: peguemos o exemplo dele, o maior de todos, Jesus Cristo, uma espécie de Bob Marley judeu. Ele era uma pessoa extremamente do bem, super bem intencionada, um coração maior que o mundo, mas que infelizmente não aguentou o peso do sucesso e acabou acreditando na ilusão de que realmente era um enviado de Deus para redimir os pecados da humanidade. Não cabe aqui julgar a atitude de Jesus, até mesmo porque ela já foi julgada e ele acabou condenado pelas autoridades competentes. Muito bom. Mas se não fosse pela capacidade de seus seguidores de mentir para ele, dizendo, por exemplo, uau, você transformou essa água em vinho mesmo, hein? Que delícia! Jesus teria sido completamente desmoralizado junto aos fiéis e nunca teríamos tido esses mais de 2000 anos de escravidão, miséria, genocídio, fraternidade e campanhas do agasalho que a igreja nos proporcionou. Ai. E deixa eu só voltar um pouquinho sobre essa coisa da experiência de escrever um livro a dois, e vocês já fizeram também, né, um livro com o livro do choque, com mais pessoas. Choque, como que foi? Como que é essa experiência de escrever junto com outras pessoas? Eu acho que o do choque o processo foi bem parecido com os roteiros mesmo, assim. A gente fazia reuniões e decidia, a gente vai falar de quais filmes, aí fazia uma lista gigante de filmes e fazia um mini brainstorm de cada um. Vamos falar do ET agora. Aí todo mundo falava 5 minutos de coisa do ET e a gente anotava tudo num doc e depois cada um de nós ficava responsável por alguns filmes. Então era basicamente como uma mini redação final de episódio do Choque, assim. Então acho que foi um trabalho mais individual, talvez. Depois a gente reuniu, teve um dia que a gente fez a leitura inteira, né? Lembra? Foi um dia que acho que tava os 4 lá, cada um leu com a sua própria voz para ver se estava certo e tal. Mas o processo mesmo acho que foi mais individual. Esse eu percebo mais uma mistura mesmo dos estilos, tal, das coisas, das ideias de nós dois, né? E assim, a gente agora está nesse período de isolamento, então vocês estão focando bastante numa divulgação, né, na medida que dá para ser feita online, né, nesse tipo de gravação. Mas depois, vocês pretendem retomar a divulgação presencial, né? Assim, pretendemos. A gente gosta de fazer esse trampo de divulgação presencial, mas a gente não sabe o que vai ser do mundo, né? Porque esse trabalho é justamente de divulgação, que é abraçar e apertar a mão de uma fila de pessoas. É o menos indicado possível, é o pior trabalho possível para se fazer no mundo em que a gente vive. Mas eu espero que, de uma forma ou de outra, a gente possa fazer algum tipo de divulgação presencial no maior número de cidades possível. Porque no Choque a gente viajou bastante, foi ótimo, a gente queria ter feito ainda mais. Nesse livro do Falha, a gente já faria bem menos cidades do que o do Choque, porque o mercado editorial, antes da pandemia, né, o mercado editorial já estava pior e mais pobre, então a editora não iria botar a gente para rodar tanto, mas eu acho que Rio, São Paulo estava garantido e talvez até um Brasília, porque ia ter um outro evento em Brasília, também poderia rolar. Mas vamos ver quando vou.
Assim, depende muito do sucesso do livro e do sucesso dos eventos. Eles podem ir expandindo. A princípio vai ser só São Paulo. Não, é só uma cidade, só São Paulo. Mas depois ia ter São Paulo e Rio, aí São Paulo, Rio, Brasil. E como o livro está vendendo bem, eu tenho esperança de que eles animem, de deixar a gente viajar mais. Quem sabe o livro não vende o suficiente até para vocês virem para o interior de Minas Gerais, né? Conhecer o Brasil inteiro. Isso. Tome gaiato. Não, gente, eu tô falando assim, porque se chegar ao ponto de vir pro interior de Minas Gerais, onde eu moro, é porque o livro vendeu muito mesmo. Sim. E vocês têm mais alguma coisa específica que vocês queiram falar sobre o livro? Alguma curiosidade? Tem, Pedro. Pensando. Pensando também. Agora que os livros começaram a chegar para as pessoas, eu tô muito curioso em saber o que o pessoal tá achando, assim. Eu tô caçando coisa no Twitter e, sei lá, todo mundo que me tagueia ali no Instagram, eu tô vendo se a pessoa tem alguma opinião, fez algum tipo de, sei lá, de resenha, se gostou, se não gostou e tal. Porque é uma curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente teria muito contato nesses lançamentos, né? Se conversa com as pessoas dizem qual a parte que ela mais acharam legal e tal, e a gente, no momento, tá sem. Então, eu tô muito, realmente, afim de saber. Hoje teve um cara que falou assim, né? Que eu até reinstagramei ele, que era, o cara falou, eu achei que era um manual de autoajuda, mas era uma coisa mais interessante que isso, tal, porque, que nem eu falei, a questão da autoajuda eu acho que é fácil para explicar para o grande público que não sabe, mas quem conhece vai entender mais o que é uma parada do craque Daniel mesmo, é a filosofia de vida dele, sem necessariamente querer ajudar ninguém, né? E eu imagino que vocês devem achar até interessante quando as pessoas caem, entre aspas, né, nesse livro de autoajuda. Comprem querendo que seja um livro de autoajuda mesmo. A minha esperança é essa, é o desavisado que compra sem saber o que é, acha, ou fica revoltado, ou acha muito inspirador e resolve realmente adotar esse estilo de vida. Eu estou aguardando esses leitores aí. Eu acho que a gente vai poder saber se essas pessoas, se a gente pegou essas pessoas, enganou essas pessoas ou não, no futuro, quando a gente algum de nós formos em algum sebo, alguma coisa assim, se tiver, 30 edições do livro ali para vender, é porque as pessoas caíram. É sempre assim. Sim, cagar na Bienal. Doação em biblioteca, essas coisas. Exatamente. E os ímãs, como que veio a ideia de fazer esses ímãs para pré-venda? Foi da editora mesmo. Foi da editora. Mesmo. A editora Intrínseca. É legal, né? Que a galera gosta tal, e é um incentivo para comprar na pré-venda, né? Uhum. E o livro do Choque, ele tinha o quê de brinde? Era adesivo. Era os adesivos. Pô, a editora não mandou pra gente. Eu nunca nem vi esses adesivos. Que sacanagem! Os imãs, a Intrínseca mandou aqui pra gente e tal. Uma cortesia. Mas, pô, aqueles adesivos parecem muito bonitos, eu queria ter. Eu também não tenho. Poxa Gente, vida! vocês comprarem o próprio livro de vocês. Não, a melhor forma de vender livro é pro autor do livro, né? Então... Pra família do autor do livro. Pra família do autor do livro. É sempre assim. E teve várias fotos também, né, no livro. Como que foi a sessão de fotos para isso? Que, inclusive, lembro de terem sido postados uns spoilers antes da gente saber para que era e tudo mais. A gente foi pro Rio, que teve as fotos, né, de Craque Daniel e teve as fotos dos autores, né, eu e Pedro e tal. E eu lembro quando eles falaram, vamos ter uma sessão de fotos no Rio e tal. Eu pensei, pô, Pedro não vai topar ir pro Rio bater foto. E ele foi. Eu cheguei lá, ele tava já no Rio, maquiado, pronto pra tirar as fotinhas dele. Não, mas é porque a gente achou que era... A editora falou, a gente precisa de uma foto de vocês. Daí eu e Daniel, a gente pensou assim, eu mando, sei lá, tem uma foto aqui no meu Facebook, eu mando. Dela, eles falam, não, vocês não estão entendendo. É um cara super especial, que tira foto das pessoas mais maravilhosas do mundo, que a gente contratou para tirar foto de vocês. Aí não tinha como não ir, né? A gente olhou o site dele, ele tirou
ele do Cauã Raymond, da Fernanda Montenegro. Lulu Santos. E vocês entraram no site deles também? Porque um puta portfólio, né? Ah, não sei, será? Acho que ele não colocou a gente. Eu acho que não. Talvez no fundo, assim, nas últimas fotos. No Brasil, a quantidade de papel, Serginho, que você precisa pra fundar um país é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. Agora, chamar o Japão aí pra Copa América também foi um erro. Tá errado. Saindo um pouco do livro e falando mais sobre a Quase, vocês estão publicando, vocês acabaram de publicar o livro do Craque Daniel, vocês também publicaram o livro do Choque de Cultura. Eu queria saber se vocês gostariam de seguir nessa linha editorial para Quase, se vocês gostariam ou pretendem escrever mais algum livro. Eu não sei, o que eu tava para Quase, eu não sei. Eu tava pensando com as colunas da Folha que eu fazia, de escrever mais algumas e fazer um livro, mas não sei quando. Em relação a Quase, não sei, não tenho assim de cara uma ideia de uma coisa de um outro programa, sei lá, se daria para fazer um livro do último programa do mundo, não sei. Daria para fazer outros livros do Choque, né? E do Falha também, se a gente quiser. A gente poderia, sei lá, do Falha, se a gente quisesse, a gente poderia fazer resenhas de jogos históricos, sei lá. Caramba! Brasil, Argentina em 90. Aí fala sobre aquele jogo, uma resenha. Tipo os livros do Nelson Rodrigues que tem aí, que tem as crônicas mais famosas dele. Daria para fazer. Tem um cara que fez, eu até usei uma parada dele, era a minha capa do Twitter, que ele pega umas frases do Choque e faz um poema. Ele separa as frases de um jeito que fica muito poético. Ele põe três frasezinhas no começo, aí dá um espação, aí a frase que arremata no final, e tem uma ilustraçãozinha minimalista. É muito bom. Daria para fazer um livro de poema do Choque, ia ficar muito bom, e meio assim, já tá pronto, né? Porque a gente já tem as frases todas e ele já tem a manha do design lá que ele faz, era só fazer. Daria para fazer um livro, um spin-off de cada piloto ali, um livro de cada um, né? Isso. Do Maurílio falando de cinema seriamente, assim, o Julinho dando dicas de exercício físico, alguma coisa assim, sei lá. Bacana! Não, o Renan podia ser um livro sobre paternidade, assim, né? Desses... Um livro de culinária, poderia ter um livro de culinária. Exatamente. Todo tipo de comida no liquidificador. Triturada. Seria muito bom. O Rogerinho, top 10 atropelamentos. Tá no meio da música, não se sabe, né? O Rogerinho poderia ser poemas, né? Poemas por Rogerinho do Ingá. Que ele nunca mostra pra ninguém, né? Ele só faz pra ele. A alma de Rogerinho do Engano. Poderia o Julinho foi na casa dele e achou uns poemas dele anotados e publicou. O nome do Julinho para ganhar dinheiro. Você falou isso das suas colunas. Você pretende especificamente publicar pela Folha ou você tem outras opções em mente, no caso, para as suas crônicas? Não, eu teria que ver. Eu acho que eu posso publicar aquelas crônicas. Eu não sei se tem que pedir permissão para a Folha, eu não sei, tem que ver. Mas não é muito. Acho que não é muito complicado, não. Já que eram muito boas, por sinal. Obrigado. Imagina. E quanto a outros projetos da Quase, vocês têm alguma coisa em mente? Como novos programas, por exemplo? Novos programas a gente tem. A gente não sabe ainda o que a gente vai conseguir fazer, porque a coisa da pandemia deu uma mudada em tudo. Assim, tá tudo mais devagar ou parou de acontecer. A gente até rolou uma reunião hoje para falar sobre temporada nova do Choque, né? E do Falha, que a princípio seria essa parceria seria para um programa novo.
Só que como vai ser muito complicado fazer um programa novo esse ano, a gente acabou que tá usando esse parceiro para fazer uma temporada nova de Choque e Falha, que é uma coisa que é mais fácil de fazer, porque a gente já sabe como faz, enfim. É mais fácil que a gente consiga fazer esse ano. Tem alguma coisa que vocês podem adiantar sobre isso ou ainda está no plano das ideias? Não pode falar porque a gente não sabe se vai rolar, né? Ainda tem algumas etapas, assim, lá e que tipo de temporada seria, né? Tanto pro Choque quanto pro Falha. E o projeto do filme do Falha, ele não morreu ainda. Às vezes a gente acha que ele morreu, a gente esquece dele, e aí surge alguém, um parceiro fala, eu dou R$15 pra esse filme. Aí a gente, porra, maneiro. Só falta R$6 milhões agora. Mas eu vou dizer que eu não sei se eu tô falando com a razão ou com o coração, mas eu acho que tem grande chance de rolar esse projeto aí do longa. Ah, legal. A gente torce para isso. Pandemias à parte, né? Sim, se o mundo não acabar, né? E vocês acham que rolam alguma segunda temporada de 10º Andar ou, de repente, a retomada do último programa do mundo? Bem temático com a pandemia. Exato. Eu acho pouco provável. A gente, assim, não tem nada contra fazer nenhum projeto, mas os projetos que nós somos procurados para fazer, em que rola oportunidade de ter uma grana para fazer, são Choque, Falha, fazer o 10º Andar, fazer o último programa do mundo, a gente teria que, tipo assim, caralho, vamos atrás de uma grana, atrás de alguém para fazer isso, seria uma puta mobilização, assim, para quem que pode botar uma grana aqui, como que a gente vai fazer, que talvez todo esse movimento, todo esse esforço seja melhor para fazer um programa novo. Eu acho, pelo menos, estou falando por mim aqui. Porque como a gente tem vários programas e tal, e o Choque, o Falha, principalmente o Choque, né? Eles deram certo e estão tendo todo ano. O Choque tomou conta da vida da gente de uma forma que ficou muito difícil a gente fazer programa novo. Então a gente ficou fazendo Choque, livro do Choque, Choque no show, e Choque na internet, Choque na TV, e a gente tem uma hora que o ano acaba e aí, caralho, não fizemos nada novo. Maneiro, que quer dizer que deu certo o programa, que ele tá tendo uma grande demanda, mas eu acho que agora já é um momento para, quer dizer, quando a pandemia acabar, é um momento para falar, pô, como que a gente vai fazer outra coisa? Na verdade, Serginho, eu até entendo essa sua teoria, ela faz sentido, mas nem tudo que faz sentido é a realidade. Aí o que aconteceu, infelizmente, foi que o atleta Sanches sentiu... A gente abriu uma postagem no Twitter lá do bar para abrir as perguntas para os fãs. E a Mari e a Bia vão trazer algumas das perguntas que foram selecionadas. @sunflowers, eu acho que é assim que pronuncia, quer saber quais são os 3 personagens da TV Quase que vocês escolheriam para beber junto uma cerveja. E aí, Pedro? Eu não sei, Pedro. Eu gostaria de saber do Pedro. Eu acho que, o Julinho deveria ser muito bom, né? O Serginho, porque ele forneceria cerveja, com certeza. Com certeza. E o Padre Eliseu, só para ser polêmico. Boas escolhas. Caraca! Padre Eliseu, Julinho e Serginho entram num bar. Excelente. Caramba. E você, Daniel? Tô pensando aqui, eu iria facilmente na minha Pedro, então, mas eu vou tentar não repetir nenhum. Mas faz sentido, porque eu acho que o Padre Eliseu tem muito assunto, né?
O Serginho tem a cerveja. E o Julinho é o meu preferido do Choque, eu também gostaria de convidá-lo. Pensando aqui. Cara, quem que eu posso... Não teve quase... eu acho que o Jorginho, do 10º Andar, eu gostaria de ouvir as histórias dos filmes dele, os problemas que ele está passando. Acho que seria uma boa companhia. Deixa eu pensar. Eu acho o Renan. Se eu posso escolher um personagem meu, eu sentado comigo mesmo, se isso não for muito louco, eu acho que ele tem bastante assunto também. Sim. E eu gosto muito, muito do personagem que o Raul faz no Irmão de Jorel, que é a Cenoura. Cenoura é ótimo. Cenoura é excelente. Eu gostaria. São esses aí. Eu sempre botava, enfiava essa cenoura, botava essa cenoura o máximo possível que eu conseguia, porque eu queria muito sempre ver ela brigando. Não, às vezes nas reuniões a gente pede pro Raul fazer a voz da cenoura. É a cenoura que incentiva o conflito, né, com os outros vegetais. Sim, já tô botando pilha. Adorei. Imagina a cena. A @_coelho da lua, ela pergunta: Daniel, conte mais sobre o seu novo projeto musical. Pretende lançar, nem que seja de maneira digital, para os fãs? Eu não sei ainda. Eu fiz umas músicas e aí tem dia que eu penso, pô, ficaram legais, eu vou gravar. Aí tem dia que eu acordo e penso, que bosta, como é que eu tava pensando, caralho, que vergonha. Então eu não sei ainda o que fazer com elas. Mas eu vou... Uma coisa, eu acho que eu vou fazer. Eu tenho um amigo de Vitória que ele toca numa banda. Eu não vou falar porque eu não sei se ele vai topar ainda. Eu já mandei uma para ele. Ele vai me ajudar a dar uma levantada nas músicas no sentido de produzir à distância, sabe? Eu mandei para ele a música eu tocando e ele vai, como ele tem estúdio, ele vai reproduzir com todos os instrumentos. Depois vai mandar para mim. Eu vou gravar a voz em casa e vou mandar para ele. Vamos ver. @Priscarum, não sei pronunciar também. Se o Pedro tivesse um personagem no universo do Falha, qual é que seria? Qual? Do Falha? Nossa! Pô, agora vocês me pegaram, porque eu já estava pronto para falar do Flavinho Terreninho, sabe? Que sou eu. E muita gente, inclusive, a gente estava falando naquele outro podcast que a gente fez, né, Daniel? Que tem gente que fala assim, pô, mas que pena que choveu muito e você não pôde fazer o seu personagem, né? Mas não, na verdade o personagem ele sempre seria daquele tamanho, seria só uma figuração mesmo. Porque, então ele nunca teve nenhuma fala, ele era realmente misterioso daquele jeito. Mas não falha, pô, deixa eu ver, já tem o repórter de campo, já tem os convidados ali. Não sei, talvez, é porque, ó... Talvez um árbitro comentarista. Eu lembro que o Julinho fala de arbitragem. O Julinho é comentarista de arbitragem, mas eu acho que uma figura que não tem no Falha é a figura da Simone, né? Tudo bem que no Choque a Simone não aparece, então não precisaria de alguém para fazer esse personagem, mas sei lá, se puder quebrar essa quarta parede e ter uma pessoa ali... Um diretor ou um produtor. Exatamente, mas não tem nenhuma... A gente não tem nenhum plano que isso aconteça. A próxima pergunta, a gente juntou duas perguntas que eram meio na mesma vibe, que é a da @ggpache e da @fulancest. Uma, ela pergunta como vocês encaram essa interação direta com os fãs, e a Fulancest pergunta se vocês já leram alguma fic do fandom, se sim, quais, o que vocês acham, e eu vou estender para como vocês veem as fanarts, as fancontes, esse próprio podcast. Toda a produção, toda a base do fandom, né? Eu gosto muito das fanarts. Elas vêm desde que o último programa do mundo estava na MTV.
que a gente não tinha subido ainda na internet os programas, e a galera já fazia muita fanart, já fazia muita coisa de interação com os episódios, e a gente usava nos episódios as paradas que a galera fazia, uns videozinhos, as animações, e era uma retroalimentação, era muito maneiro. E continuo gostando, assim, a gente fez um concurso no Choque uma época, até que acho que teve alguns ganhadores, né? E teve o Thiago Ronin, que foi o ganhador, um dos ganhadores, e ele tem feito vários thumbnails dos vídeos da Quase. Inclusive, eu vi a galera comentando, tá organizado, eles estão fazendo os thumbnails dos vídeos antigos. Aí ele tá fazendo, enfim. Eu acho isso maneiro. Sobre as fanfics, eu não leio. Eu acho que isso é um universo que ele tem que permanecer alheio a nós. Acho que se a gente entrar ali... A gente não sai nunca mais. Isso não é verdade. A gente entrar ali, acho que a gente estraga. Acho que se a galera que escreve achar que a gente está lendo, talvez isso influencie. Não, eu nunca li nenhum, sinceramente. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser produzida a nossa revelia, assim, sem a gente não ter nenhuma influência, nem de ler, assim. É o que eu penso. Às vezes, no Twitter, eu tô vendo, assim, o que as pessoas postam, e tem postei uma fanfic, e aí tem só um comecinho ali, né? Ou então o título, e eu já levo a minha nossa. E para mim já é o suficiente. E sobre aqui o programa de vocês, quando vocês chamaram a gente para participar, eu ouvi acho que 2. Achei muito bom as interpretações dos personagens, enfim, as divagações. Eu vi também aquele sobre a live do Oscar, tava muito legal. Massa! Que bom que vocês gostaram. Esse dos personagens, particularmente, é um dos meus preferidos. É o mais engraçado, é bem reflexivo. Esse da live são os meus favoritos também. O que eu ia falar, Pedro? Eu acho legal, é difícil saber. Eu não sei o quanto interagir, com a rede social como um todo, assim. Às vezes eu acho que eu uso demais, às vezes eu acho que eu uso de menos. Eu já tive vontade de deletar tudo e falar, pô, não eu vou focar no trabalho, em vez de divulgando o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é importante, eu acho, porque você tem um público ali que quer saber o que você fez, né? E tem interesse genuíno em saber se você fez alguma coisa nova e onde está, né? Quando, onde. E eu acho que perder essa comunicação não faz sentido, né? Acho que se você é o Tony Ramos, não precisa, porque ele faz a novela e aí você sabe, né? Na novela o Tony Ramos era na Globo, agora tal. A gente não, a gente faz um negócio que uma hora é um livro, outra hora é um desenho que passa no sei onde, outra hora uma mesa redonda que é na internet, que o link está aqui. Você tem que ter uma comunicação direta, constante com as pessoas, né? Porque senão, para as pessoas ficarem sabendo como encontrar o que você faz, fica impossível. Com certeza. Da @ododói. Costumam ir muito a estádio? Qual foi o pior jogo ao vivo que vocês viram? Qual foi o pior? De todos. Pedro é Santista, você deve ter vários. Pô, não, mas enfim, como eu morava em Campinas, às vezes eu ia em jogo do Guarani, apesar da minha família ser Ponte Pretana, só que a Ponte Preta, uma época, estava tão mal que nem tinha jogo, né? Era um time que não existia. A Ponte Preta não divulgava. Não divulgava mesmo. Eles não tinham essa interação direta com o público. Aí eu acho que eu fui nos jogos do Campeonato Paulista do Guarani. E, sim, além do Guarani ser um péssimo time, também é uma torcida muito ruim, assim, uma torcida meio só velho, que fica reclamando, xingando, sabe? O cara que vai pro estádio para comer pipoca e xingar os outros. Aí, para dar uma rejuvenescida, você passou a torcer pro Santos, que é uma torcida extremamente jovem. Exatamente. Ave Maria. Eu, quando era adolescente, eu morava no Rio, foi a época que eu comecei em estádio, eu ia no Maracanã, eu era muito novo para ir no Maracanã sozinho, tinha um
irmão da amiga da minha mãe que me levava. E aí a gente ia com certa frequência. E naquela época o Flamengo jogava na Gávea ainda, alguns jogos. E eu era sócio do clube, e aí na Gávea eu ia sozinho. O hábito de ir aos jogos foi mais ou menos dessa época. E quando eu vou ao Rio, hoje em dia, sempre que tem jogo e eu estou no Rio, eu vou. O pior jogo... tiveram alguns piores, mas eu acho que o pior de todos é a final de 95 do gol de barriga. Eu tava nesse dia. E foi um jogo disputadíssimo, assim, de lugar, né, de conseguir ingresso. E só se falava nesse jogo, e eu não ia, porque não tinha ninguém para ir. E eu não ia sozinho, né? E aí meu pai me ligou, eu morava no Rio com a minha mãe, né? Meu pai, eles são separados, meu pai morava em Vitória, e ele me ligou e falou: tem um amigo meu indo pro Rio para ver o jogo, ele tá sem ingresso. Você é sócio, você não consegue comprar? Porque para sócio ainda dava, acho que para comprar. E aí meu pai falou: e aproveita que você tá sem ninguém para ir, ele te leva, você consegue o ingresso lá, e aí ele te dá uma carona e tal. E aí eu consegui, só que só para cadeira. Na época, no Maracanã Antigo, as cadeiras ficavam embaixo da arquibancada. E não era muito bom de ver jogo ali. Mas, enfim, eu consegui cadeira. Eu fui com esse amigo do meu pai, que eu não tinha a menor intimidade com ele. E aí eu desci para ver o jogo, e eu não ia com camisa do Flamengo, porque na época você era muito roubado, ainda mais se você fosse muito novo. Se você fosse com camisa do Flamengo oficial, grande chance de você ser roubado no Maracanã, e roubar a sua camisa. E eu desci com a camisa do Slayer. Era uma grande caveira cuspindo pedaços de corpos pela boca. Só que era vermelho e preto, porque a camisa era preta e era sangue. Aí eu falei, tem a ver, vermelho e preto. Eu achei que estava dentro do tema do jogo. Aí eu desci, e aí o amigo do meu pai olhou para aquela camisa e falou: que porra é essa? Que camisa é essa? Cadê a sua camisa do Flamengo? Eu falei: não, pô, eu tenho medo de ser roubado. Aí, que é isso? Você tá comigo, você não vai ser roubado. Enfim, aí fomos, e ele tinha um itinerário de bares que ele parava para beber, dirigindo, né? Até chegar uma hora que ele parava em todos os bares ele tinha amigos, nos que ele não tinha amigos, ele fazia amigos na hora. E eu esperando ele terminar aquilo, eu tinha, sei lá, 14 anos, eu acho. E eu olhando ele beber e fazendo amizade, ele cada vez mais bêbado, dirigindo cada vez mais chato, e os amigos dele apontando pra mim, rindo, porque eu tava com a camisa do Slayer. E aí, finalmente, entramos no estádio, uma loucura, muito cheio. O meu lugar ficou atrás de uma pilastra, nas cadeiras. Meu Deus! Né? E a minha cadeira foi exatamente atrás. O amigo do meu pai não teve a gentileza de ficar ele atrás da pilastra e deixar eu, né, quem conseguiu os ingressos num lugar melhor, não. Fiquei eu atrás da pilastra, e aí eu tinha que ficar desviando a pilastra, dependendo de onde a bola no campo, né? Que ótimo. Meu Deus! E quando o Flamengo entrou em campo, que acho que tinha, não lembro qual foi o público, acho que é tipo 102 mil pessoas, era muita gente. Começou a tremer tanto o estádio, caiu um vergalhão na perna do cara que estava do meu lado. Meu Deus! Do teto. E aí eu passei o jogo inteiro achando que o teto ia desabar a qualquer momento, em cima de todos nós. Meu Deus! E, além de tudo, o Flamengo perdeu no final do jogo com um gol de barriga. Pra completar. Era o adversário, hein, Daniel? Voltamos para casa muito tristes. Agora, o que mais me entristece, Daniel, nessa derrota aí, é que não foi uma goleada, Daniel. Aquela goleada do ódio, Daniel, que é o sentimento mais fácil que tem. Também não foi aquela derrota na prorrogação, Daniel. Como foi na Colômbia, nos pênaltis, que é desesperador, Daniel, não foi isso. Foi uma derrota na derrota. Exatamente, foi. Uma derrota dentro da derrota. Foi uma derrota normal. Difícil até de explicar, Daniel. Sensação de que, como se, quando você perde um ônibus. Sérgio. Só isso. Isso que aconteceu, essa é a pior derrota que tem.
é a derrota normal. Tem outra pergunta aqui, que é porque os personagens, quase todos do Choque, do Falha, eles possuem um histórico ou uma personalidade duvidosa, assim, meio uma tendência para o crime. Não sei, você sabe, Pedro? Não sei. Eu não sei, acho que eles são muito rebeldes, né? Até o Maurílio, que teoricamente é o mais certinho de todos, ele às vezes ele fala algumas coisas que revelam uma disposição muito, muito obscura por trás daquilo, né? Eu não sei, eu acho que mas é sempre mais divertido, né? Você escrever pessoas assim que falam maluquices e que não percebem que são... Porque todos ali acham que estão certos, né? Principalmente, o Renan, ele acha que ele é o maior exemplo de cidadão que existe, assim. E ele é um cara, ele é uma pessoa, um inimigo público número 1, assim. A sociedade vai ruir um dia por causa do Renan, assim. Mas é muito mais divertido escrever, eu acho, e vai naturalmente para isso, sim. E eu acho que não é nem questão de crime, são os caras meio malandros, meio espíritos livres, digamos assim. É o verdadeiro mais puro suco de Brasil. Exatamente. Vocês têm alguma ideia por trás dessas pequenas coisinhas da história de Maurílio que vocês soltam, ou vocês vão soltando aleatoriamente? Ou existe realmente alguma ideia sobre esse passado de Maurílio? As coisas são... A gente nunca teve definido todo o universo do Choque ou dos personagens. As coisas vão acontecendo aos poucos e a gente tenta ser coerente com o que já foi feito. Mas muitas vezes às vezes a gente é incoerente sem querer, enfim, mas as coisas vão acontecendo aos poucos mesmo, e eles vão sendo construídos conforme a gente vai avançando, até porque a gente não sabia que o programa ia durar tanto tempo, né? E nem que os personagens iam ter tantas camadas. E às vezes os personagens secundários, que são citados uma vez só, eles caem no gosto do público, e até no nosso, assim, a gente fica tentando imaginar uma certa biografia para eles, assim, tentar que eles sejam mais que só um nome engraçado, tipo o Robertinho Zihaider, ou o Fábio Terreninho, ou sei lá, o Dr. Maurício. Inclusive o Daniel falou que ia pegar e assistir todos e anotar todos os personagens secundários para ter... fazer um eu tô fazendo gráfico, isso. Sim, eu tô fazendo isso. Pô, e tô descobrindo muitos personagens que, cara, a gente não lembra. Mas muito bons, assim, tipo... O Rogerinho, por exemplo, ele tem uma tia que foi assassinada sem querer pelo cunhado. Mas onde que é isso? Eu não sei, eu não lembro. Isso tá numa ligação que o Rogerinho faz no último programa. Ele liga e fala isso. Que é uma tia de São Fidélis. Que ele tem... a gente está interpretando a letra do Gabriel Pensador, e aí tá falando sobre que nas grandes cidades é muito corrido, muito violento, e no campo é tranquilo. Ele fala, eu tenho uma tia que mora em São Fidélis, realmente é muito tranquilo lá, Daniel. Morreu assassinada, Daniel. Morreu assassinada, mas pelo próprio cunhado. Mas lá é muito tranquilo. Meu Deus do céu. Eu tenho curiosidade de saber qual é a história do Paulinho Orelha, o candidato a vereador que morreu picado por um escorpião no terreno baldio. Essa é coisa do Julinho, tem que perguntar para ele. No livro tem um muito bom do Julinho, que eu fiquei indo, eu estava lendo para coletar esses personagens aí, que é o... Como é que é o nome? Alguma coisa? É o Jefferson Coqueiro. Jefferson Coqueiro. Que é o professor de taekwondo, e o filho dele Hernando. Não é Jefferson Coqueirinho, é só Jefferson Coqueiro também. Não, é um outro... É Douglas Coqueiro. Douglas Coqueiro. Que também morreu já, né? Os dois também morreu. @ Nath da Night perguntou, né? Ela perguntou sobre... Vocês tinham comentado, né, que o carburador de prata foi feito apenas com a grana das visualizações. Esse episódio, né, esse fato, vocês acham importante para vocês? Ou a gente
Tá fazendo maratona à toa, que nem Babiruta. Não, é importante, porque significa que existe um nível de audiência total ali, né, do canal. Porque a grana de visualização, a gente nunca sabe quanto que vai vir no mês, né? Até porque a gente tem um canal que ele é de temporada, né? A gente não sobe conteúdo, né, que nem, sei lá, o Porta dos Fundos, que são 3 por semana o ano inteiro. A gente tem temporadas, vai. Mas a gente poder ter feito um programa sem precisar de grana nenhuma, só com a grana da galera que assiste, que é fã, é muito foda. Se pudesse ser sempre assim, seria o mundo ideal. Com certeza. E a gente escolheu o carburador porque tentando criar uma tradição aí, né, do programa de fim de ano, que fala sobre basicamente todos os filmes do ano, assim, então acho que foi bem escolhido, né? O carburador já é um clássico do Choque. E a gente fez também a live do Falha, que a gente fez esses dias aí, foi com grana também de visualização só. A live do Penta. Ah, esqueci de falar. A live do Oscar também foi só com grana de visualização. Nossa. É verdade. Uou! Eu lembro que vocês comentaram isso em algum momento. E isso incluindo 6 horas de chuva cenográfica, né? Vocês não ficaram doentes depois da... Sim, gente, vocês estão bem vivos. Porque, olha só, eu vou falar, foi sofrido pra gente ver, porque choveu a noite inteira e eu só ficava pensando, nossa, vocês vão ficar doentes. Não, ninguém ficou doente não, por incrível que pareça. Tá todo mundo com a defesa do corpo em dia. O Raul, ele parecia que ele ia sair de lá direto. Sim, principalmente assim. ele. Mas ficou tudo bem. Todo mundo com histórico de atleta. Mas a gente ficou preocupado. Meu Deus. Eu lembro, acho que o Renan que comentou que pegaram pneumonia 3 vezes ali. Eu vou finalizar aqui com a pergunta da @sunflowers. Ela pergunta se não rola de algum dia postarem um por trás das câmeras ou um erro de filmagem dos programas. A gente tradicionalmente faz o choque lixo, né? Que não são bastidores, são extras. Mas de uma forma geral, eu não sei o que o Pedro acha, mas eu acho que botar a gente rindo, uma vez ou outra a gente mostrou naquelas palestras que a gente fazia, né? Palestras não, aqueles, sei lá como é que chama aquilo, painéis. Mas eu não acho muito legal mostrar a gente ali caracterizado. Eu acho uma vez ou outra, beleza, mas eu acho que quebra um pouco a magia ali da ficção. E não tem muito, né? Porque não tem, é raro assim que, sei lá, eles estão falando alguma coisa, o Rogerinho tá falando, aí o Daniel começa a rir desesperadamente, e aí fica aquela cena engraçada, tipo, falha nossa do video show, que era isso, o ator, um começava a rir e aí ninguém conseguia parar. Isso quase não tem, né? Eles são muito, muito profissionais. Eu lembro que eu tive muita dificuldade para falar, que foi na época da temporada da Globo, dessa última aí, foi aquela do Bernardinho de bater na cabeça e falar, matricule-se já. Eu tive muita dificuldade de falar, e aí essas coisas que a gente não está acostumado a ensaiar, a passar o texto antes, a gente ri mais. O que estava escrito, a gente já está acostumado e acaba não achando graça na hora. Craque Daniel, me impressiona você que tem um olhar sempre atento no campo a não perceber o que está acontecendo nesse lance. Se você observar na linha de fundo, Daniel, atrás da placa de publicidade, eu estou lá, Daniel, fazendo a cobertura de campo, dentro de campo, e eu chamei o atleta rival pra gente fazer uma então, beleza, galera. Aqui quem fala é a Luísa, e eu vou finalizar por hoje. Infelizmente, chegando ao final desse episódio, aguardado demais. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Valeu, galera. Eu tenho palavras para agradecer o quanto importante isso é para nós aqui, vocês estarem aqui. Então, Daniel Furlan, Pedro Leite, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Valeu, obrigado.
Obrigada. por toda essa Adoramos. movimentação. Beijo. Obrigadão. Falou. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de receber vocês. O bar está sempre de portas abertas aí. E, Maneiro. inclusive, para os outros integrantes, caso Caíto, Leandro, Raul, Uhum. alguém quiser participar, só chamar. Lembrando que nós estamos no Twitter, @bardovendel, mas que agora nós também estamos no Instagram, na rede social ao lado. Estamos fazendo sucesso, abrindo filiais. Estamos no Instagram como @bardovendel também. Sigam a gente lá, interajam com a gente. E, Legal. gente, para finalizar com chave de ouro, avisando aqui aos nossos ouvintes que Daniel Furlan e Pedro Leite gentilmente cederam para a gente uma versão e-book do livro do craque Daniel, Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, e nós iremos fazer um sorteio para todos vocês. Então, você aí que está em casa, que é infeliz, não merece ser feliz, mas quer saber como faz mesmo assim, é só se ligar no nosso sorteio. Ir para o nosso Twitter, @bardovendel. Lá vai ter um tweetzinho nosso, escrito pedindo para que vocês digam quanto vocês estão devendo de fiado que vocês vieram aqui beberam e não pagaram para o nosso bar. E nós iremos fazer o sorteio com os números de vocês. Então, só para falar aqui, saibam que a gente vai sortear, participem e sigam a gente. É isso, gente. Valeu, galera. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Falou. Tchau. Boa pergunta final. Gente, uma pergunta muito importante que eu acho que vocês nunca fizeram para vocês, que é: qual é o limite do humor? Boa tarde, amigo internauta, ou bom dia, boa noite, dependendo do momento que você está assistindo o programa. E bom momento para você aí do ano, sei lá, 2415, você de uma civilização do futuro superior, que está por algum motivo vendo esse programa, por algum motivo de pesquisa. Obrigado por nos resgatar. Eu tô aqui